Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Introdução ao Eletromagnetismo para Engenharia. Essa é a série temática. Nessa série temática, nós nos concentramos em resolução de exemplos. Na aula de hoje, será uma aula exclusivamente para resolução de problemas. A bibliografia indicada é o livro do Matthew Sadiko, de Elementos de Eletromagnetismo, e do Griffiths, de Eletrodinâmica, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá? Bom, este problema trata de um disco carregado. O que nós temos? Nós precisamos encontrar o campo elétrico a uma certa distância z do eixo central do disco. Esse disco tem um raio igual a B e tem uma distribuição uniforme de carga com carga total igual a Q. Ok? Então, dentro da área do disco, a carga está uniformemente distribuída. O que nós iremos fazer, então, para que seja simples resolver, é fazer uma escolha de geometria interessante. Vamos alinhar o disco no plano XY. Vamos deixar o disco coplanar ao plano XY e colocar o seu centro no eixo Z. De modo que este ponto acima do centro do disco vai estar no eixo Z. Ok? E qualquer ponto do disco vai estar no plano XY. Entendido a nossa escolha de geometria? Muito bem. Então vamos à resolução do problema. Note que esse é um problema de densidade superficial de carga. E para ser resolvido, a maneira mais adequada é a utilização da lei de Coulomb. A gente sabe que a gente pode adaptar a lei de Coulomb para distribuições de carga. E nesse caso é uma distribuição superficial de carga. A carga toda está distribuída na superfície do disco. Então o que eu tenho é um ρS que vai ser dado em Coulomb por metro quadrado, né, de distribuição. E uma integral dupla sobre um ds de superfície. Ok? Fora isso, a expressão geral da lei de Coulomb não muda para o vácuo. O próximo passo, depois de identificado qual é a lei que a gente vai utilizar, é começar a determinar quem são os parâmetros aqui dentro. O primeiro e mais simples é a densidade superficial de carga, porque se trata de um problema de densidade uniforme. Então, se a densidade é uniforme, basta que eu divida a carga total pela área do disco. A área do disco vai ser πr ao quadrado, como o raio é B, então a área é πb quadrado. Portanto, a densidade superficial de carga em Coulomb por metro quadrado vai ser igual a carga dividido por πb quadrado. Ok? O próximo passo é escrever o vetor R. Então, o vetor R é o vetor que aponta da carga ao ponto em que você quer conhecer o campo elétrico. Nesse caso, o que nós temos é um elemento de carga que é uma pequena área infinitesimal. Não é isso? Então, o meu dq, o meu elemento de carga, vai ser igual a um ρS vezes ds. Né? Então, o ρS é Coulomb por metro quadrado e o ds é 1 metro quadrado, de modo que isso aqui dê Coulomb. Então, eu preciso de uma distribuição superficial de carga vezes uma área para tirar um elemento de carga, que está representado aqui na figura como um pequeno quadradinho. Tudo bem? Então, eu preciso determinar esse ponto R, que vai de dq até P. Bom, para escrever esse vetor R, a gente vai escrever o vetor que vai da origem até o ponto P. E vamos chamar esse vetor de RP. Nós iremos também definir um vetor que vai da origem até a carga. E vamos chamar esse vetor de RDQ. O RP está em amarelo na figura e o RDQ está em vermelho. Bom, o vetor R, portanto, que vai da carga ao ponto, em vez de dar carga ao ponto diretamente, eu irei pelo caminho de menos RDQ e mais RP. Ok? De modo, então, que o vetor R pode ser escrito como RP menos RDQ.
Agora basta escrever RP e RDQ. Quanto vale o RP? Bom, o RP está alinhado na direção Z e vai da origem ao ponto. A altura do ponto eu já escrevi como sendo Z, é um dado do problema. E a direção é a Z. Então o RP está na direção a Z. Tem módulo Z, portanto ele é Z a Z. Já o vetor que vai da origem ao ponto, ele está no plano XY, mas ele varia de acordo com a posição do disco. Ele às vezes está alinhado com X, às vezes com Y. Mas se eu utilizar coordenadas cilíndricas, não. Se eu utilizar em coordenadas cilíndricas, esse vetor vai estar sempre radial ao eixo Z. O vetor que é sempre radial ao eixo Z é o vetor arrow. Portanto, nós podemos escrever o RDQ como sendo ρ arrow. Ok? Uma vez escrito o vetor dq, nós podemos escrever o vetor r, então, como sendo rp menos rdq, que vai ser igual a z a z menos ρ a ρ. Tudo bem? Note que o rdq, o módulo dele é igual a um raio, que vai variar da coordenada cilíndrica. Então, estou chamando ele de ρ. Isso não é um dado do problema. Ele vai entrar na integral para resolver o ds aqui. A última etapa, antes de escrever a lei de Ohm, de Coulomb, é escrever quanto vale o ds. Quanto vale esse elemento de área. Em coordenadas cilíndricas, então, né, a gente pode imaginar que o que eu preciso é fazer uma variação de raio, aqui, então é um Δρ, e uma variação nesse sentido, de comprimento. Uma variação de comprimento de circunferência, eu consigo com o raio vezes dθ. Ou Δθ, né? Então, se essa área fosse não infinitesimal, um ΔS nessas coordenadas seria um ρ dθ, por uma variação de comprimento, vezes um Δρ por uma variação de raio, e eu teria o meu ds, meu ΔS. Para uma área infinitesimal, eu torno tudo isso infinitesimal. Então, eu tenho que uma variação infinitesimal de área vai ser igual ao raio vezes uma variação infinitesimal de ângulo, vezes uma variação infinitesimal de raio das coordenadas cilíndricas. Ok? Muito bem. Então, escrito ds, agora eu posso voltar para a minha expressão da lei de Coulomb e substituir todos os termos que eu já descobri quanto valem. Não é? Note que ρs sobre 4πε0 é uma constante, então uma coisa mais inteligente a fazer nesse momento é tirar para fora da integral. Depois eu tenho que escrever r sobre r ao cubo. Então vai ser z menos ρ a ρ dividido por z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. Note que desses 3 meios, o cubo já estava aqui na lei de Ohm e o quadrado veio da norma do vetor, a norma do vetor r. Essa norma é a raiz quadrada de z ao quadrado mais ρ ao quadrado. Não importa que aqui é menos, certo? A norma é sempre somar. E substituo o ds. Então, ao substituir o ds, eu percebo que ele vale ρ dθ dρ. E ao fazer isso, eu já tenho que conseguir definir os meus limites da minha integral definida. Não é? Então, a integral de dentro vai ser em θ, por enquanto. Essa integral em θ vai ter que cobrir um disco inteiro. Para cobrir um disco inteiro, eu tenho que variar o θ de 0 até 2π. Muito bem. E vai ter que cobrir o raio desde um raio infinitesimal, praticamente o tamanho da origem, até o final do disco aqui. Portanto, o raio ρ vai ter que variar de 0 até b. Ok? Bom, a forma mais simples de atacar essa integral é resolvendo de dentro, pegando o resultado e resolvendo de fora. E a gente pode escolher qual vai ser dentro ou de fora. Minha sugestão aqui é que resolvamos primeiro a em θ, que isso já vai levar a uma certa simplificação. Tudo bem? Ok. Então, vamos escrever só a integral de dentro aqui, ó, da lei de Ohm.
Essa integral de dentro tem duas componentes. Tem a componente na direção z e a componente na direção arro. Como a integral segue a propriedade distributiva, eu vou quebrá-la em duas integrais. Uma integral na direção az e outra integral na direção arro. Ok? Muito bem. Agora, nós temos as duas integrais e vamos resolvê-las uma de cada vez. A integral em AZ é a mais simples, porque todo esse termo aqui, z rho dividido por z quadrado rho quadrado elevado a 3 meios, é uma constante, sai para fora da integral. E ao sair para fora da integral, eu vou ter essa integral de AZ de θ. E o AZ não depende de θ. Portanto, o AZ também sai para fora da integral e eu tenho uma integral de dθ de 0 a 2π que vai dar 2π. E essa integral vai ficar simplesmente assim. Ok? Praticamente a constante de dentro da integral vezes 2π. Já a integral em arro, eu tenho todo este termo e é possível mostrar que o ρ ao quadrado não depende de θ. Ok? O ρ ao quadrado é cosseno de θ, seno de θ. Quando eu faço essa soma ao quadrado, vai dar 1. Então, este pedaço inteiro aqui não depende de θ. Sai para fora da integral. Porque ele só depende de ρ quadrado e não de ρ. Ao fazer isso, eu encontro uma integral de arro de θ. A integral de arro de θ é 0. Portanto, não há termos na direção arro. Note que a gente concluiu isso resolvendo a integral. Né? E isso aqui já foi demonstrado anteriormente, que a integral de arro de θ é igual a 0. O que nós poderíamos ter feito é concluído isso diretamente por critério de simetria e nem ter feito a integral na direção arro. Porque ao observar o problema, a gente nota que todos os elementos de carga têm um par simétrico do outro lado. Então, se eu tiver um elemento de carga no eixo x, eu tenho um elemento em mais x e um outro elemento em menos x, com quantidades de carga iguais, porque a distribuição é uniforme. E, portanto, o termo na direção x do campo elétrico sempre vai se cancelar mutuamente. E a gente já poderia ter olhado para o problema e, por simetria, ter definido que o campo tem que ser na direção AZ. Bom, mas nós fizemos direto pelas integrais, tanto faz. O que importa é saber que agora eu tenho o resultado dessa integral, que é a integral de dentro daquela equação da lei de Coulomb. Então, o que vamos fazer é, de posse do resultado da integral de dentro, pegar a lei de Coulomb que estava escrita assim e substituir a integral de dθ pelo seu resultado. Então, eu pego esse resultado e substituo. E o que eu vou encontrar é esse termo aqui, o ρs sobre 4πy0, de 0 a b, 2π ρ dividido por z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios na direção AZ integrado em dρ. Bom, o AZ não depende de ρ. Eles são sempre perpendiculares e um não depende do outro de forma nenhuma. Então, eu posso também tirar para fora o AZ e o que eu preciso resolver agora é essa integral aqui. Ó. Tudo bem? ρ dividido por z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios dρ. Então, vamos encará-la. Para resolver essa integral, uma forma é fazer uma mudança de variável. Que mudança de variável é essa? Eu escolho um outro nome para z quadrado mais ρ quadrado. No caso, eu vou chamar ele de u. Bom, ao fazer isso, eu preciso encontrar quanto é dρ para poder integrar em du e não mais em u. Para encontrar o du, o que eu faço? Eu derivo a expressão de u em função de ρ. Então, eu encontro quanto vale o du dρ. A derivada deste termo em relação a ρ, bom, a derivada em relação a ρ de z quadrado é 0, e a derivada em relação a ρ de ρ quadrado é 2 vezes ρ, a famosa regra de queda na potência. Então, essa derivada vai dar 2 vezes ρ, e portanto agora eu posso
jogar o dρ para cá e dividir por 2ρ e encontrar o dρ como sendo du sobre 2ρ. Ok? Então o que eu vou fazer agora é pegar essa integral que eu tinha antes, que está reescrita aqui, e fazer a minha mudança de variável. Ok? Então embaixo vai ser u. Então agora eu vou ter u elevado a 3 meios embaixo. O ρ ainda está aqui em cima, porque não vou precisar substituir ele. E o dρ vai ser du dividido por 2ρ. Note que o que vai acontecer com o ρ é que ele vai se cancelar. Que lindo, hein? E aí o que eu vou ter então é uma integral em que esse du sobre 2 vai para fora, que é meio, de u elevado a menos 3 meios, né? Porque o 3 meios estava aqui embaixo, du. Uma integral simples de potência. Não se esqueçam de, ao fazer a mudança de variável, substituir os limites, tudo bem? Então, quando ρ é igual a zero, quanto vale u? Quando ρ é zero, u vale z quadrado. Quando ρ é igual a b, quanto vale u? U vale z quadrado mais b quadrado. Tudo bem? Bom, então agora eu resolvo a integral. A integral de u elevado a menos 3 meios du vai dar u elevado a menos meio dividido por meio. Né? Regra da potência. Isso tudo vezes meio, que já estava aqui da mudança de variável, de z quadrado até z quadrado mais b quadrado. Não é? Note que esse meio vai se cancelar. E o que eu vou ter é um sinal de menos, de u elevado a menos meio é igual a 1 sobre raiz de u. Então isso vai dar 1 sobre raiz de z quadrado mais b quadrado menos 1 sobre raiz de z quadrado, ao substituir os limites. Como eu tenho menos aqui na frente, o que eu vou fazer é trocar o sinal dos dois. E aí já inverto a ordem para ficar uma subtração mais bonitinha. Então vai ficar 1 sobre z quadrado menos 1 sobre z quadrado mais b quadrado. Tudo bem? Uma integral aí de média complexidade. Bom, a gente resolveu essa integral na mão. Mas eu tenho alguma alternativa para fazer isso? Eu que estou pensando em eletromagnetismo aplicado à engenharia? Tenho. Por que a gente não pode resolver de uma outra forma? Um jeito simples é usar um computador. Então, se você quiser resolver essa integral usando uma ferramenta computacional ou conferir o seu resultado, eu recomendo que você acesse o site da Wolfram Alpha. Né? É um site gratuito. Acesse ele lá. Né? Você não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. E o site da Wolfram Alpha já tem direto uma caixa. Mais ou menos que nem o site do Google. Nessa caixa, você digite essa linha de comando aqui. Ó. Se você olhar com calma, ela faz bastante sentido. Né? Então tem o que é para fazer? Integrar. O que? Que vem aqui na frente. E os limites? De 0 a b. Ok? Eu escolhi escrever em ρ para ficar idêntico ao que a gente estava fazendo. Mas se você quiser trocar isso por x, por exemplo, tanto faz. Tudo bem? Então note que ele vai montar a integral para você. E você pode verificar se você deu o comando corretamente. E o resultado está dado aqui. Ó. Né? Tome cuidado para perceber que esse é o mesmo resultado que a gente teve. Porque raiz quadrada de z ao quadrado é a mesma coisa que módulo de z. Tá bom? E ainda te dá os limites, né? Aonde essa integral vale. Isso é muito bacana. Então confere, conseguimos um resultado muito bom. Você pode usar ele diretamente, nem integrar, se você quiser, depende do problema que está resolvendo. Ou, se você faz questão de integrar, você pode usar essa página como uma aliada para conferir suas integrais. De um jeito ou de outro, a integral está resolvida e é o nosso problema da lei de Ohm. Não é? A gente já tinha chegado nessa expressão ao resolver a integral de θ. Agora que a gente resolveu a integral em ρ, a gente substitui e já não é mais uma integral. A gente já está com a expressão pronta aqui da lei de Ohm. Note que o z é positivo, certo ou não? Senão eu não poderia nem ter feito aquela conta. Uma vez que eu sei que o z é positivo, eu posso pegar o z, passar para cá, não é? E simplificar esse z com raiz quadrada de z quadrado. Ao fazer isso, eu vou ter 1 aqui, ó, e vai ficar uma expressão um pouco mais bonitinha para analisar, ok? Novamente, essa expressão está em ρs. Se eu quiser voltar exatamente para os dados do problema, essa expressão já está boa, porque eu conheço ρs. Mas se eu quiser voltar, eu pego o termo de ρs, substituo ali, e vou encontrar em função de Q e de B só. Tá bom? Então, ó, o campo elétrico do anel vai ser igual a Q sobre 2πr
y0b², não é isso? Então, note que este termo da frente se parece muito com o da carga pontual, né? Carga dividido por 2πε0r². Mas no caso, esse aqui não é a distância, mas sim o anel. Então tome cuidado. E uma vez feito dessa forma, eu tenho aqui uma correção, vamos dizer assim, certo? Não? Tudo na direção a z. Ok? Bom, novamente o que é interessante é olhar para o resultado final e fazer algumas pequenas considerações, não é? Primeiro que, por simetria, era o que se esperava, o campo é só na direção z. Todos os componentes x e y se anulam. Também, essa não é uma expressão difícil para descobrir o que acontece se z for para zero, não é? Então, se z tender a zero, mas não for zero, se o z simplesmente tender a zero, eu vou estar cada vez mais próximo desse disco carregado. E ao fazer isso, esse termo vai para zero. E o que sobra é só esse daqui. Se eu voltar para em função de ρs, o que eu tenho é essa expressão que é muito famosa, certo? Que é a famosa expressão de campo elétrico por uma placa infinita. Vai ser ela que a gente vai utilizar quando calcular o campo de capacitores. Por isso ela é tão importante para a engenharia. Tudo bem? A gente vai fazer uma aproximação e desprezar os efeitos de borda do disco. Assumindo um disco muito grande, muito grande, muito grande, eu posso simplificar essa equação nessa. Esse termo vai ficando cada vez mais irrelevante em função do tamanho de B. Então, está aqui. Mas sempre que você usar essa expressão, agora você sabe que ela vem dessa. E se você quiser fazer uma correção de efeito de borda, basta incluir esse termo. Tudo bem? Muito bem. Então o exercício está resolvido e já está comentado. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham entendido a resolução desse problema e as considerações finais. Não se esqueçam que essa é a segunda parte de um vídeo separado em 3, com 3 problemas de lei de Coulomb e lei de Gauss. Verifiquem o vídeo temática 3A e depois o temática 3C, ok? Até mais e bons estudos!